Vamos lá. Ó, primeira questão aí, estamos na questão 11, né? E a questão 11 ela diz assim, ó. Lembrando que a gente já passou pelos até a questão 10, que retrata essa parte de organização textual. Vamos agora para 11, ó. As palavras um, 2 e 3 em destaque devem ser classificadas como respectivamente. Então, como é tradição, né, basicamente quase toda a prova da FUNCERN tem questões sobre o quê? Eu acho que já está na hora da FUNCERN cobrar outras funções, o quê? Certo? Mas não vamos brigar com isso não, beleza? Então, as duas principais funções que ele cobra é a função de pronome relativo e a função de conjunção integrante. Então, vamos rever aqui a função de pronome relativo. O que é que eu devo lembrar sobre o relativo? Primeiro, é que todo relativo introduz oração adjetiva, né? Oração adjetiva é aquela que desempenha valor, desempenha papel de adjetivo, né? Lembrando que ele pode cobrar perguntando exatamente isso. Marque a alternativa que a oração desempenha valor, papel de adjetivo. Então ele está falando de quem? Da oração adjetiva. E quando é que esse que ele vai ter função de pronome relativo? É quando ele está retomando, né? Ele vai servir para retomar e para substituir um termo anterior. Geralmente é um substantivo, né? O político que, mas também ele pode retomar pronome. Daqui a pouquinho eu reviso isso aqui com vocês, né? Então nós vamos ter que ele é um pronome relativo, que ele retoma um substantivo ou pronome e que ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. São coisas que eu obrigatoriamente tenho que saber. A morfologia, o termo retomado, a substituição de o qual, a qual, os quais, as quais, a oração que ele introduz, que é uma oração adjetiva, e também, que é muito cobrado pela FUNCERN, e também eu tenho que lembrar qual é a função sintática do que. Geralmente é sujeito ou objeto direto. E aí eu vou revisar com vocês daqui a pouquinho. Então, o mais comum é isso aqui, ó. O que ele é relativo, retoma político. Posso trocar isso aqui por o qual, ó, o político, o qual se corrompeu. E aí eu tenho que ele introduz uma oração subordinada chamada de adjetiva, né? Aí nós temos a adjetiva, ela vai ser dividida em restritiva e em explicativa. Aqui nós teríamos uma oração adjetiva restritiva, porque está sem pontuação, né? Sem pontuação é adjetiva restritiva, com pontuação é adjetiva explicativa. O que também pode retomar pronome, certo, gente? Então é comum acontecer isso aqui, ó. Quando você tem o os, as, seguido de que, o os, as, quando ele vem seguido do que, certo? Quando é que eu vou saber, Edson, que esse os, as, ele é pronome relativo? Quando ele vem depois de o aos, as. Então vai ficar o que, a que, os que, as que. Para você confirmar que esse que é relativo, você tem que confirmar que esse os, as é pronome demonstrativo. E quando é que eu faço isso? Quando eu consigo trocar o aos, as por aquilo, aquele, aqueles e por aquela, aquelas. Aí eu vou conseguir classificar o que como relativo, né? Então perceba que esse o equivale a aquilo, ó. Aquilo que foi publicado e recebeu várias premiações. Eu consigo fazer essa substituição.
certo? Então vamos tentar classificar aqui primeiro, ó, que é relativo, ó. Ó, o primeiro é relativo, ó, retoma companhias. Então eu tenho pronome relativo, retoma companhias, posso trocar por as quais oferecem. Se é relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Não tem pontuação entre companhias e o que. Então, oração adjetiva restritiva. Certo? O terceiro que também é relativo, ó, o terceiro que também é pronome relativo, retoma algoritmos. Posso trocar por os quais, ó, os quais regem. E ele também introduz uma oração adjetiva restritiva. Ele também vai estar nessa construção. Então, o primeiro é pronome relativo. O terceiro também é pronome relativo. Bom, então o que é comum, galera, é o pronome relativo se ligar a substantivo. Então, é comum que antes do que apareça um substantivo. Aí vamos para a conjunção integrante. A conjunção integrante, ela vai introduzir oração subordinada substantiva. As duas mais cobradas pela concerne da substantiva é a subjetiva e a objetiva direta. Certo? Vamos revisar isso hoje. Então, o que é comum é o que ligado a verbo. Aqui, galera, pode haver um termo no meio. Vamos chamar isso aqui de termo intruso, certo? Isso aqui, ó, é comum acontecer. Ó, afirmou que, o que é ligado ao verbo afirmar, você consegue trocar por isso. Ó. O político afirmou isso. Você consegue fazer a substituição. Consegue fazer. Mas, ó, é fundamental o que? É fundamental isso, né? Então, por isso que esse aqui, ó, foi conjunção integrante. Aí, gente, vocês aprendem uma coisa, que é o seguinte. Quando houver essas expressões, é fundamental o que? É importante o que? É essencial o que? É obrigatório o que? A tendência é que estejamos diante de uma oração substantiva subjetiva. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Tá bom? Então, a resposta foi C. Aqui, ó. Afirmou o quê? Agora, gente, ele pode distanciar o que do verbo. E aí, Edson, como é que eu vou saber que esse que, mesmo estando distante, ele está ligado ao verbo? Você consegue lembrar o seguinte, que esse que, na verdade, ele é uma continuação do verbo. Ele continua a fala. Você vai falar assim, ó, o prefeito garantia que vai governar para todos. O prefeito garantia isso. Aí veja que tem elementos no meio, ó. Garantir a população durante ato de cerimônia de posse que vai governar para todos. O prefeito garantia isso. Então aí ele é conjunção integrante. Gente. Isso é comum. Tá bom? Isso é bastante comum. Galera, vamos lembrar também que o quê? Vamos lembrar também. Espera aí. Que o quê? Ele pode ser conjunção consecutiva. É quando tem o tão, tal, tão, tamanho. E o que ele vai estar relacionado, ó, né? Ele brincou tanto que ficou reprovado. Né? Esse aqui ele vai ser a conjunção adverbial chamada de consecutiva. E temos também o que, quando equivale a pois,
ele vai ser a famosa conjunção ordenada explicativa, certo? Aí dá para vocês revisarem isso aí também. Então, gente, a resposta da 11, letra C. Aí da 11 puxa para 12, que vai falar sobre, ó, a palavra que introduz oração, né? Aí nós sabemos que o pronome relativo introduz oração adjetiva e que a conjunção integrante vai introduzir oração substantiva. Então, falou em oração, eu vou olhar para o elemento, para o conectivo. Aqui temos o primeiro e aqui temos o segundo, certo? Você percebe que ambos o que é relativo, ó, o ludismo foi um movimento de trabalhadores iniciado na Inglaterra no início do século XIX que utilizou a destruição. O que é que utilizou a destruição de máquinas? O movimento de trabalhadores, ó. O que é que causava demissões e substituição de funções mais qualificadas? A mecanização. Então, Edson quer dizer que ambos são pronomes relativos. Ambos eu terei a função de quê? Ambos eu terei eles como pronomes relativos. Eu terei, então, orações adjetivas. Aí nós vamos ter agora, galera, um próximo item, que é o quê? Prestem atenção. O que? Lá na morfologia, ele é um pronome relativo. E na sintaxe, ele vai receber o nome de sujeito. Então, na morfologia, ele vai ser chamado de pronome relativo. E na sintaxe, ele vai ser chamado de sujeito da oração. Tá bom? Então, você percebe, ó, o que retoma político é um pronome relativo. O que retoma livro, pronome relativo, né? Agora, ele pode falar de quê? Da função sintática que esse que desempenha, galera. Então, basicamente, vai ser assim, ó. O que morfologicamente é pronome relativo. Quero confirmar na sintaxe que ele é sujeito. O que é que eu faço? O primeiro passo, eu vou retirar o que da estrutura. E quando eu retiro o que da estrutura, eu vou conseguir ler do termo retomado ao verbo. Aí nessa leitura, o termo retomado ele vai estar antes do verbo. Por que, professor, essa lógica de dizer antes do verbo? Porque na posição originária, o sujeito vem antes da forma verbal. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu retirar o que aqui, eu vou conseguir ler a construção. O político se corrompeu. Edson, eu não é para ler a frase toda? Não. Eu leio do termo retomado para o verbo da oração adjetiva. Se eu retirar aqui, eu vou ler o livro foi publicado. Eu consigo fazer o quê? Ó? Eu consigo fazer essa leitura. Beleza? Eu consigo fazer a leitura. Tranquilo? Então, Edson, a resposta é A. Não é A? Vão exercer função de sujeito. Por quê? Vamos lá. Se eu retirar o que aqui, ó, eu vou ler daqui, ó, do termo retomado. O termo retomado é mecanização. Então, vou ler do termo retomado, mecanização. Posso ler até aqui, ó. A mecanização causava demissões e substituição de funções mais qualificadas. Ó, consigo ler. A mecanização causava demissões. Então, ele é um pronome relativo com função de sujeito. Se eu retirar aqui, galera, eu vou ler aqui, ó. O movimento de trabalhadores iniciado na Inglaterra utilizou a destruição de máquinas
Edson, por que é que você não leu isso aqui? É porque esse termo é um elemento intruso. Ó. No início do século XIX, esse aqui é um termo que serve para expressar uma noção temporal. Então, esse termo aí que está entre vírgulas, ele é o nosso famoso adjunto adverbial, né? Que é o termo da oração que representa tempo, modo, lugar. Certo? Edson, e quando é que ele é objeto? Quando ele é objeto, vamos lá, o primeiro passo. Retirar o que da estrutura? Só que aí tem um detalhe, galera. Quando eu retiro o que da estrutura, que o que é sujeito, eu leio o termo retomado antes da forma verbal, né? Ó, o político se corrompeu, o livro foi publicado. Quando o que é objeto, esse termo retomado, eu vou ler aqui, ó, mais TR, ó. Eu vou ler o termo retomado depois do verbo. Então eu retiro o quê? Se eu leio o termo retomado antes do verbo, ele é sujeito. Se eu leio com o termo retomado depois do verbo, ele vai ser objeto. Então vamos para o teste. Esse que é pronome relativo retoma armas. Esse que é pronome relativo retoma paz. Se eu retirar aqui, galera, concordam comigo que se eu for ler vai ficar assim: as armas os policiais encontraram. Não é diferente de quando ele é sujeito? É. Se eu for ler na ordem normal, eu iria ler assim, ó. Ó, eu iria ler assim, ó. Ó, os policiais encontraram as armas. Tá vendo que eu joguei o termo retomado para depois do verbo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu retirar o que, eu vou ler a paz buscamos? Não, eu vou ler buscamos a paz. Então, resumindo, tenho o que? Eu retiro. Faço a leitura do termo retomado antes, ele vai ser o quê? O quê? O que vai ser sujeito. Faço a leitura do termo retomado depois, ele vai ser objeto direto. Certo? Então, se eu disser assim, ó, o mundo que parou. Vamos voltar, galera. Voltem aí, ó. Frase 1. O mundo que parou. Esse que é sujeito ou objeto. Frase 2. O mundo que eu busco. Respectivamente, eu teria o quê? Respectivamente, o que do primeiro é sujeito, porque quando eu retiro eu vou falar o mundo parou, ó, o termo retomado ficou antes. E o segundo vai ser objeto direto, porque se eu retirar o que, eu não vou dizer o mundo eu busco. Eu vou dizer eu busco o mundo. Ó, eu vou dizer assim: eu busco o mundo. Tranquilo? Então, questão 12, letra A. Uma revisão ideal, viu, gente? Ideal mesmo. É importante vocês revisem essa aula de novo. Vamos para 13. Galera, vamos lá. Anotem isso aqui, por favor, na 13. Ó. Peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, vamos lá. Importante lembrar, viu, gente? Isso aqui, ó. Peraí. Bem rapidinho. Isso aqui é um resumo dos pronomes relativos. Certo? Se ele der o quê? Se ele der o quê? Certo? Ele vai dizer que ele é pronome relativo invariável. Por que que ele é invariável, gente? Porque ele tanto serve para retomar plural quanto singular. Eu vou dizer o homem que, as mulheres que. Certo?
Se ele der a forma o qual, os quais, a qual, as quais, ele vai dizer que é pronome relativo variável, né? Por isso que eu vou dizer, ó, o homem, o qual, os homens, os quais, a mulher, a qual, as mulheres, as quais. Certo? Se ele der, galera, o cujo e cujos, ou cuja e cujas, eu vou poder dizer que ele é pronome relativo variável, né? Tá variando. Se ele der o onde é invariável, né? Que tanto faz você falar o bairro onde nasci, os bairros onde nasci, certo? Então, ó, aqui ele deu o cujo, aí ele colocou, ó, é variável ou invariável o cujo? O cujo é variável, é pronome relativo variável. Edson, se ele tivesse dado o quê? Aí é invariável, certo? Aí vamos lá. Esses dois caras, eles retomam. Peraí. Eles retomam. Peraí, galera. Esse cara aqui, ele retoma, né? Termo anterior. Beleza? Esses caras aqui, eles retomam e concordam com termo anterior. Fácil, né, Edson? Opa. Edson, isso aí é óbvio, né? Sim. Agora, cuidado com o cuja e cuja. Por quê? Eles retomam termo anterior, só que eles concordam com termo posterior. Olha que interessante. Cuja e cuja retoma termo anterior, só que eles concordam com termo posterior. Aí o que é que ele colocou pra gente aqui, ó? Ó. Concorda com o termo antecedente, concorda com o termo subsequente. Peraí. Com o termo subsequente. A resposta foi C. No caso aqui, galera, ele não concorda com a Academia Brasileira de Letras, que é o termo anterior. Cujo ele está concordando com o patrono, que é o termo subsequente, que é o termo que é o termo posterior. Certo? Então, resumindo sobre o cujo, né? Sobre o cujo, olha, cujo, cujos, cuja e cujas, né? Ele retoma termo que vem antes, só que ele concorda com o termo que vem depois. E outra, ele não aceita a posposição de artigo, né? Ó, o pai, ó, cuja a filha. Então, o que é que eu tenho, ó? Pai, quer dizer, cuja retoma pai, só que cuja concorda com filha. Se eu retirar o a, ó, aí se eu disser cuja a, tem erro. Por isso o correto é o pai cuja filha. E não o pai cuja a filha. Tá bom? Então 13, letra C. Temos a 14, que é uma questão de coesão. Certo, gente? Ó, quem é comum
na coesão, gente, né? Coesão é articulação, né? Então, olha só. Elementos coesivos, né? Temos o mecanismo de substituição. É muito comum no mecanismo de substituição substituir o termo por um pronome. É muito comum. Aí nesses pronomes tem os pessoais, os relativos, os demonstrativos, os possessivos. Aí às vezes ele vai e fala, né? Que o termo lá é retomado por um pronome relativo, é retomado por um pronome possessivo. Então você tem que entender o contexto, certo? Na coesão também temos uma coesão que é chamada de elipse, que é chamada de zeugma, né? É um mecanismo de omissão. Ele cita um termo anterior, para ele não repetir esse termo anterior, ele deixa o termo omisso. Certo? Deixa o termo omisso. É tipo assim, ó. João chegou, mas saiu. Galera, nessa pequena frase tem um exemplo de elipse zeugma. Elipse zeugma é quando tem omissão. Como assim, Edson? Perceba a frase. João chegou. O sujeito de chegou é João. Quem é que saiu? João. Então, aqui no meio está implícito o termo João. É como se eu falasse, João chegou, mas João saiu. Então, para eu não repetir João de novo, eu deixei ele subentendido. Certo? Então, ele pode chamar isso aqui, galera, desse nome aqui, ó, omissão do elemento linguístico, viu? Ó? Ele pode chamar zeugma, elipse, ou ele pode dizer o nome omissão do termo linguístico. É a linguagem da banca, mas a palavra-chave é omissão. Tá bom? Aí ele colocou da substituição por um pronome relativo. Aí ele colocou o nome Conceição Evaristo. É retomado no segundo e terceiro período desse mesmo parágrafo pelo recurso coesivo. Aí ele colocou aqui, ó, Conceição Evaristo. Aí ele está dizendo lá que o pronome relativo... Peraí, vamos entender. Ele está dizendo, ó, no segundo e terceiro período, né? Ó, o segundo período começa em discriminação e termina no ponto final. Então, qual termo aqui está retomando Conceição Evaristo? O sua. O pronome possessivo sua tem função também de retomar. Seria assim, ó. A discriminação racial e de gênero são temas recorrentes de sua ficção. Esse sua remete a Conceição Evaristo. Seria a ideia assim. A discriminação racial e de gênero são temas recorrentes da ficção de Conceição Evaristo. Então, na nossa tabelinha, pronome possessivo serve também para substituir. Né? Ó, da substituição por pronome, ó, possessivo. Certo? Aí ele colocou aqui, galera, omissão do elemento linguístico. Foi a resposta. Por quê? No terceiro período, que começa em militante e vai até o ponto final de Alves, perceba que aqui, ó, temos o apresentou. Implicitamente aqui tem o nome Conceição Evaristo. Seria assim, ó. Militante do movimento negro, Conceição Evaristo apresentou em 2018 uma simbólica candidatura à vaga número 7 da Academia Brasileira de Letras. Então, nessa situação, ó, omissão, ele poderia ter chamado isso de elipse, poderia ter chamado isso aqui de zeugma, viu, gente?
Então é comum a FUNCERN, inclusive, recentemente a FUNCERN está cobrando muito coesão textual para identificar quem é que está retomando quem. Certo? Então, 14, letra D. Aí temos a 15. Na 15, ele está cobrando o uso do acento grave, né, gente? Olha só. Dificilmente a crase ocorre somente por algo. Por quê, Edson? Porque para ter crase, tem que ter um acesso simultâneo, né? Preposição mais artigo. A junção dos dois é que dá a crase, né? Então, é muito... extrapola um pouco você dizer que a crase é resultado tão somente pela ação da regência. Porque se você fala que se justifica tão somente pela regência de um verbo, você está desconsiderando o artigo. Você está desconsiderando o artigo. E ele é importante, né, gente? Ele é importante nesse processo. O bom da FUNCERN é que, no geral, ela não brinca para você olhar se a crase está correta ou incorreta. Basicamente, ele quer que você justifique. E no geral, a maioria das respostas da banca vai falar que é o resultado da regência verbal ou nominal. Então é muito comum ele brincar e o conflito ser só aqui, ó, se a regência é de verbo ou se a regência é de nome. Então, para isso, espera aí. O que eu fiz, galera? Espera aí. Pronto. Eu acho que eu me equivoquei aqui, mas tá bom. Vamos lá. Vamos entender. Então, para nossa banca, eu tenho que lembrar assim, ó. A preposição A, ela é exigência. Quem exige a preposição a é o termo que é chamado de termo regente. Rege. Esse termo regente pode ser um verbo, como também pode ser um nome. Então, por exemplo, ó, estou apto à aprovação. Vamos lá. A banca FUNCERN colocou a crase em a aprovação. E aí ele vai brincar, né? Então, ele pode brincar assim, ó. A crase em apto à aprovação justifica-se pela preposição a exigida pelo termo regente. Aí na letra A ele diz que é um verbo, na letra B ele diz que é um nome. Cuidado. Apto aqui é um adjetivo. Então isso quer dizer que ele é um nome. Quando é verbo, você conjuga, viu, gente? Certo? Então ele vai dizer que é a exigência da preposição a de apto, que é um nome, ou pela exigência da regência nominal, mais o AAS, que é artigo, né, galera? Que é exigência do que chamamos de termo regido, e esse termo regido é um substantivo. Edson, tem a ver com gênero? Isso aqui tem a ver com gênero? Tem. Gênero é singular. Desculpa. Gênero é masculino e feminino. Tem a ver com gênero por quê? Porque se o gênero for masculino, a crase é proibida, né? Então aqui vai dizer, né?
preposição oriunda de apto, que é um nome, mais artigo definido a, exigência do substantivo feminino, aprovação. Certo? Então aqui, galera, temos a diferença se a regência é de verbo ou de nome. De onde é que ela está vindo? A regência está vindo de une-se. A ideia do une-se é une-se algo a algo, galera. Une-se a difusão da leitura à chancela acadêmica. Como une-se é verbo, temos a letra C como resposta, regência verbal. Agora, olha que interessante, gente. Se eu tivesse dito assim, ó, a união do time à comissão, e eu tivesse colocado crase em a comissão, eu teria aqui regência nominal. Porque a preposição a está vindo do termo união. E esse termo a união beleza? Esse termo união ele é um nome. Veja que ele está precedido de artigo. Certo? São 15 letras C, viu, galera? Vamos lá, vamos para 16. Sim, aí antes de finalizar, bem rapidinho aqui, gente. Ele pode... outra coisa que é comum também, é ele fala da crase proibida. Por que que não ocorre crase? Às vezes não ocorre crase porque o a é só preposição. Quando é que ele vai funcionar só como preposição? Esse a vai estar no singular e ele vai estar antes, ó. O a mais masculino, o a mais artigo indefinido, o a mais verbo no infinitivo, o a mais plural, o a mais pronome pessoal, o a mais pronome indefinido, o a mais demonstrativo, o a mais cuja, quem, cujo. Agora, os 4 primeiros são os mais importantes. Por exemplo, aqui, ó, a respeito. Respeito é masculino. O a é preposição. Aí ele pode perguntar, dizer que não há crase aqui, porque o a é só preposição. A uma praia, o a está antes de artigo indefinido. Então, ele pode afirmar que não houve crase aí, porque o a é só preposição. Certo? Beleza? A garantir. O a está antes de garantir. Garantir é o quê? Verbo no infinitivo, né? O a vai ser o quê? Preposição. Então, não há crase, visto que o a é só preposição. E a leis, em a leis nós temos o famoso a mais plural. O a também é meramente uma preposição. Beleza? Então é bom rever isso aqui. 16. 16 é sobre conjunção, né, galera? Ele diz assim, ó. No quinto parágrafo, a conjunção apesar de é utilizada para, certo? Aí ele colocou estabelecer relação explicativa,
estabelecer relação concessiva, introduzir oposição de ideias em relação ao período anterior, introduzir explicação em relação à ideia do período anterior, certo? Então, o que nós temos aqui, revendo, né, como termos importantes, que é as conjunções adversativas e concessivas, né? São duas muito exploradas pela banca. Aqui nós temos, ó, nas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, mesmo assim, ainda assim. E aí, na adversativa, nós temos a ideia de adversidade. Peraí. Ó, adversidade, ele pode usar oposição com contraste, contraposição. Ele pode usar essas nomenclaturas. Na concessiva, ele pode usar o nome concessão, oposição, certo? Aí nas concessivas nós temos embora, ainda que, mesmo que, conquanto, se bem que, apesar de, por mais que ele nos trouxe aí, ó. Porque ele colocou aqui, ó, apesar de. Então, Edson, concessão expressa o quê? Concessão poderia ser introduz oposição de ideias? Sim. Então ficamos em dúvida se a resposta é B ou C. Se a relação é entre orações ou se a relação é ou com relação ao período anterior. E aí, gente, tomem bastante cuidado mesmo com o seguinte. Às vezes você para, só abrir uma coisa aqui. Às vezes você para estudar, aí você aprende assim. Se eu tiver ponto final e eu tiver a conjunção, essa conjunção ela liga períodos. Geralmente, galera, é assim o ponto final. No entanto, você só poderá marcar que liga períodos se essa conjunção fizer relação semântica com o que vem antes do ponto. Isso é fato. Para eu marcar, tem que vir antes do ponto. Certo? Tem que vir antes do ponto. Então, por exemplo, ó, ele sorriu. Peraí. Ele sorriu. Ponto. Olha o ponto aqui, ó. Mas não se despediu. Aqui, galera, esse mais está se relacionando com o que vem antes do ponto. Deixa eu voltar a explicação aqui porque deu uma travada. Ó. Então eu tenho, ó. Só para frisar aqui, ó. Geralmente,
quando tem o ponto final e tem conjunção em seguida, essa conjunção ela vai ligar períodos. No entanto, você só pode marcar que isso é verdadeiro se essa conjunção fizer relação com um termo que vem antes do ponto. Exemplo foi esse, ó. Ele sorriu é um período, mas não se despediu é outro. Aí eu tenho um conectivo mais. Perceba que ele faz relação semântica com o termo que vem antes do ponto final. Certo? Então a tendência é ele ligar períodos. Mas vamos lá. Existe uma outra forma que a Funcerne cobra que tem o ponto. Peraí, pessoal, bem rapidinho. Voltou? Voltou. Pronto. Beleza. Então, ó, qual é o cuidado aqui, galera? É que é possível que eu tenha o ponto final, a conjunção. No entanto, se essa conjunção estiver ligando, estiver introduzindo uma oração inversa, ele não vai ligar períodos e sim orações. Aí é comum que essas orações inversas sejam as adverbiais. Adverbial concessiva, adverbial temporal condicional. Então perceba aqui, ó. Olha esse exemplo para vocês entenderem. Ó. Ele sorriu. Ponto. Certo? Aí eu dei o ponto aí, ó. Ó. Se trabalhou, ó, recebeu o dinheiro. Então aí eu tenho, ó, o ponto final, temos a conjunção. Só que aí o que acontece? Aqui ele está invertido, né? Quando aqui é invertido, geralmente vai iniciar por conjunção. Então aí você é só inverter aqui, ó. Recebeu o dinheiro, se trabalhou, né? Se trabalhou, recebeu o dinheiro. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente a condicional, a concessiva, a temporal e a causal, geralmente elas vêm invertidas. Foi
o alvo dessa questão aqui da 16, ó. Ó, tá vendo aqui que ela tá invertida, ó? Ó, isso aqui é uma oração invertida, ó. Mesmo que difícil e não irei desistir. Está invertido. Não irei desistir mesmo que difícil. Então aqui a resposta da 16 foi a B. Entre orações e não em relação ao período anterior. Porque essa oração aí, ó, apesar de estar invertida, né? Seria assim, ó, apesar de a criação de montagens pornográficas ser crime, olha a vírgula, a autoria do produto final está em uma zona cinzenta. Então é comum, novamente, as orações adverbiais, elas estarem invertidas. E quando há inversão, ele vai ligar orações e não períodos. Certo? Vamos para a 17. A 17 diz assim, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Ó. Não só gênero e raça se mostram mais diversos, mas também a nacionalidade. Aqui, galera, geralmente o mais ele é adversativo. Comum, né? O mais se adversativo. Mas estamos diante aqui de uma expressão aditiva que forma a expressão não só, mas também. Né? Se você pegar então as conjunções aditivas, você vai ter lá o e, que é comum, o nem, o além disso, e tem a expressão não só, mas também, que é uma expressão paralela. Tá bom? Isso aqui, como até mesmo a questão está abordando, não só, mas também, isso aqui é um paralelismo. Paralelismo. Paralelismo, gente, resumir bem rápido aí, é um termo que se parte no meio. Que uma expressão é dita antes e depois. Então você veja que o não só está antes e o mas também está depois. Eles estão em paralelo, certo? Aí ele colocou, ó, contraposição não, contraposição seria se esse mais fosse adversativo. Aqui diz, independentemente do paralelismo sintático, falso, tem a ver com paralelismo, contraposição não, né? Ó, a resposta da 17 é A, adição evidenciada pelo paralelismo sintático. Galera, anotem aí também. Tem paralelismo sintático? Tem paralelismo sintático na consecutiva. Na consecutiva também tem paralelismo. Porque ele vai ser assim, ó. Ele é assim, ó. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele é tão estudioso que gabaritou a prova. Certo? Então, essa expressão, ó, tão que, ela é uma expressão paralela. Certo? Ele é tão estudioso que gabaritou a prova. Aí, só para frisar, a consecutiva ela vai expressar uma relação de consequência.
Beleza? Estabelecerá uma noção de consequência. Então, tem paralelismo também em qual? Na consecutiva. Tranquilo? Então, a 17, letra A. A 18, gente, é sobre orações substantivas, né? Que é outro tema muito comum na banca FUNSER. Ó, ele trouxe aqui, gente, ó, vamos lá. Aí, aqui na 18, ele disse assim, ó, de oração substantiva, de oração adjetiva. Aí, quando você olha para 18, você diz assim, Edson, mas na 18 não tem pronome relativo para ser oração adjetiva e nem conjunção integrante para ser oração substantiva. Porque na 18, ele está cobrando o que chamamos de orações reduzidas. Então vamos lá. Vamos entender, galera. Quando tem o que ou se, quando tem a conjunção integrante, ela é uma oração substantiva chamada de oração substantiva desenvolvida. Então, quando tem, é chamada de desenvolvida. Quando tem o que e se. Quando não tem o que e se, ela vai ser chamada de reduzida. Vamos aprender a desenvolvida logo, né? Como é que vai funcionar? Na subjetiva, não tem sujeito antes. Primeiro passo, você vai perguntar, fazer a pergunta do sujeito. Ó. Quem é que mais verbo? Certo? A resposta desta pergunta vai ser a oração que é introduzida pelo que e se. E essa oração que é introduzida pelo que e se, ela será substantiva subjetiva. Aí só um detalhe. Substantiva subjetiva é a oração que vai ter função de quê? Sujeito. Para confirmar, galera, que é subjetiva, você consegue ler o isso antes do verbo. Certo? Antes, você vai conseguir ler o isso antes da forma verbal. Beleza? Você vai conseguir ler. Então, um exemplo aqui, ó. Se eu perguntar aqui, ó, o que é fundamental? A resposta é que você acredite no sonho de ser aprovado. Se eu for ler com isso antes do verbo, eu consigo ler assim e falar: isso é fundamental. Aí eu vou perguntar aqui, ó, o que é que parece? A resposta é que ele foi aprovado em concurso. Se eu jogar o isso, eu consigo dizer assim: isso parece. E aí, galera, vocês vão notar assim, ó, a subjetiva é muito comum aparecer nessa construção. É bom, é certo. Peraí, bem rapidinho, gente. Bem rapidinho. E aí vocês vão entender. Deixa eu colocar um slide aqui. Opa. Peraí. Pronto. Então vamos lá. É muito comum, gente, aparecer, né? Ó, é seguido de é bom, é certo, é importante, é necessário, é urgente, é perigoso. Gente, então você vai lembrar deles na hora da prova.
Se tiver o que, nós vamos dizer que ela vai ser desenvolvida, certo? Agora, quando está sem que, ela vai ser chamada de reduzida. No lugar do que, galera, a banca vai pôr um verbo. E geralmente esse verbo é no infinitivo. Mas das duas formas, eu consigo confirmar jogando isso antes do verbo. Eu consigo falar, isso é bom, isso é certo, isso é importante, isso é perigoso, isso é necessário, certo? Isso é obrigatório. Então posso dizer assim, ó, é perigoso, é perigoso que você fume. É perigoso fumar. Ó, das duas formas, galera. Se eu pergunto aqui, eu vou dizer assim: o que é perigoso? A resposta é que você fume. O que é perigoso? Fumar. Então, ambos vão ser oração substantiva. Ambos vão ter função de sujeito. A diferença é que você fume é desenvolvida e fumar é reduzida. Eu consigo jogar o isso e aí eu vou dizer isso é perigoso. Eu consigo jogar e falar isso é perigoso. Beleza? Eu consigo falar. Então aqui na nossa questão, galera, nós temos aqui, visualmente eu já paro e tem, é imprescindível. Aí eu vou perguntar, o que é imprescindível? Padronizar os critérios de avaliação. Se eu jogar o isso, vai ficar isso é imprescindível. Então, gente, isso aqui é oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Ele pode usar esse nome, Edson, reduzida? Pode. E a FUNSERN já falou isso em outras vezes. Beleza? Então nós vamos ter, né? Oração substantiva. Seria o quê? Subjetiva. E o gabarito foi A como forma de modalizar o discurso. Galera, o nome modalizar o discurso é um conceito que a FUNSERN usou que implicitamente diz: é uma forma de trazer a opinião do autor. E eu disse para vocês na aula 1 que as subjetivas elas são usadas muito nos textos para trazer uma opinião. Quando diz assim, é importante que haja incentivos, é urgente, é obrigatório, é necessário, traz consigo uma opinião. Então você anota que o termo modalizar o discurso traz consigo a opinião do autor. Então 18, letra A é a resposta. Aí tem também a objetiva direta. Na objetiva direta, primeiro passo, você vai identificar o sujeito da oração. Segundo passo, primeiro passo, você vai achar o sujeito da oração. Segundo passo, você vai perguntar o quê? A resposta vai ser
A resposta dessa pergunta será a oração substantiva objetiva direta. Certo? Será a oração. Então, nós vamos mexer aqui, ó. Vamos lá. Aí uma dica, viu, gente? Geralmente, esses verbos da objetiva direta são verbos declarativos. Certo? Geralmente são verbos declarativos. Aí, olha só. Nós vamos mexer aqui o verbo, ó. Esclarecem. O primeiro passo é sujeito. Então, quem é que esclarece que cada partido continuará fazendo sua prestação de contas? Ó, o sujeito é as inovações. As inovações esclarecem. Peguei o verbo, vamos perguntar. As inovações esclarecem. Esclarecem o quê? A resposta é: cada partido continuará fazendo sua prestação de contas. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Opa. Ó. Aqui. Mostrou. O que é que mostrou que os executivos identificaram a redação como a habilidade mais valorizada em um empregado? A pesquisa. A pesquisa é o sujeito, a pesquisa mostrou. Consigo perguntar o que? Mostrou o que? A resposta é que os executivos identificaram a redação como a habilidade mais valorizada. Então, novamente, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Revisem porque cai bastante na banca. A 19 é sobre verbo haver, né? O que é que eu devo lembrar sobre o verbo haver? Só colocar aqui. Ó, verbo haver pode ser impessoal. Quando ele é impessoal, ele vai ser empregado no singular. Quando ele é impessoal, teremos sujeito inexistente. Teremos o que chamamos de oração sem sujeito, certo? Quando é que ele é impessoal? Quando ele é igual. Quando ele equivale a existir, a ocorrer, a acontecer ou demarcar tempo passado, né? Quando você fala há 30 dias. Nessa construção de há 30 dias, temos o verbo haver demarcando o tempo passado. O verbo haver também pode ser pessoal, e quando ele é pessoal, ele flexiona. Ele vai ser pessoal quando ele for diferente. Diferente. Ou seja, você não consegue substituir por existir, não consegue substituir por ocorrer, não consegue substituir por acontecer, nem demarca tempo transcorrido. Por exemplo, ó, se eu disser assim, ó, o garoto havia chorado. Ó, aqui o verbo haver está empregado como verbo pessoal. É incomum, galera, a função de cobrar haver como pessoal. Mas vai que cola, vai que ele venha cobrar. Veja que eu não consigo dizer o garoto existia chorado. O garoto ocorria chorado. Eu não consigo trocar, entendeu? Então, ó, há hábitos que devem ser feitos diariamente. Ó. Vou conseguir falar a igualdade. Existem hábitos que devem ser feitos diariamente. Então, o verbo haver aqui, ele é impessoal. Agora, gente, igual aqui, né? Ó, há aspectos, eu consigo falar, existem aspectos. Então, o verbo haver
é impessoal. Pode substituir por existir? Pode. Agora, qual é o detalhe, gente? Este vai ser, se eu trocar pelo verbo existir, eu vou usar o verbo existir no singular ou plural. É aqui onde entra, galera, a troca. Ó, haver é impessoal, mas existir, ocorrer e acontecer não são impessoais. Eles são pessoais. Então, ó, quando eu saio do grupo A para o grupo B, você vai flexionando. Vou flexionando. Agora, quando eu volto do grupo B para o A, eu volto no singular. Gente, quando eu digo vou flexionando, eu não estou dizendo que ele vai obrigatoriamente para o plural. Vai depender do sujeito. Mas olha que interessante. Nessa construção, o verbo haver vai estar ligado ao objeto direto. Só que quando tem existir, ocorrer, acontecer, o termo que eles estarão ligados será sujeito da oração. Inclusive, quando eu faço a troca do verbo haver por existir, o que era objeto direto se transformará no sujeito. E o que era sujeito se transformará em objeto direto. Por isso que vai ter a mudança. Então, exemplo, ó. Se eu disser aqui, ó, havia crianças na rua, eu vou dizer existiam crianças na rua. Eu vou dizer no plural. Haverá concursos, eu vou dizer existirão. Porque existir, ocorrer, acontecer, sempre vai ter sujeito. Sempre vai ter sujeito. E aí vai ter o quê? Vai ter a mudança, né? De um por outro. Por isso que aqui, galera, aspectos, o verbo existir vai para o plural para concordar com aspectos. Por isso que ele vai para o plural. Então a resposta é C. E a 20, temos sobre a pontuação. Aqui, galera, é o seguinte, ele gabarito foi a letra B, porque ele está dizendo aqui, ó, ponto e vírgula, né? Ó, o uso do ponto e vírgula justifica-se por esse sinal de pontuação anteceder uma conjunção conclusiva, né? Conjunção conclusiva, tá aí o portanto, né? Ó, aí tem portanto, logo, por isso, assim, dessa forma. Ficou fácil, porque portanto é uma conjunção que todo concurseiro tem que saber. Todo concurseiro que vai fazer prova da FONSERN tem que saber. Só que o meu objetivo não foi... O meu objetivo não foi falar desse portanto. Foi falar da C e da D. Ó. Por quê, galera? Na C e na D, ele tá brincando naquela ideia de retirar e colocar a vírgula. Ah, retirou a vírgula, colocou a vírgula. Vamos entender. Aqui você aplica a teoria do elemento intruso. Se entre o sujeito e o verbo não houver elemento intruso, eu não posso colocar uma vírgula apenas. Então, não posso, entre sujeito e verbo,
colocar apenas uma única vírgula. Exemplo: o homem, vírgula, chegou. Então, essa vírgula está errada, porque está separando o sujeito do seu verbo. Agora, é diferente de quando entre o sujeito e o verbo houver termo intruso. O que é termo intruso, Edson? É um termo que está no meio. Foi usado para estar ali de intrometido. Aí o que é que acontece? Quando isso ocorrer, eu posso pontuar. Agora, se eu coloco a primeira vírgula, eu vou ser obrigado a colocar a segunda. Ou seja, se eu abro com a pontuação, eu sou obrigado a fechar. É a regra que eu chamo de tudo ou nada. Se tem a primeira, tem que ter a segunda. A mesma coisa se repete entre verbo e complemento. Eu não posso ser só uma. Se tem elemento intruso, se eu colocar a primeira, eu vou ser obrigado a colocar a segunda. Então, se eu disser agora para vocês assim, ó. O homem recentemente, ó, chegou. Eu não posso colocar só a primeira ou só a segunda. Se eu jogo uma, obrigatoriamente eu coloco outra. E aí o que é que eu percebo que a Fonserne faz? Ele brinca na retirada. Ah, a primeira vírgula pode retirar. Não pode. A segunda vírgula pode retirar. Não pode. Então vamos para um exercício para vocês entenderem mais um pouco sobre essa parte de reescrita. Olha esse exemplo aqui, ó. É importante perceber, galera, se tem elemento intruso ou não. Ó, deputados e senadores se reúnem. Vamos ler agora reescrito, ó. Deputados e senadores se reúnem. Deputados e senadores se reúnem. Deputados e senadores se reúnem. Então agora a gente já percebe que ele jogou o termo para o meio. Ó. Na tarde desta terça-feira, na tarde desta terça-feira, na tarde desta terça-feira. Então a única correta aqui na nossa reescrita vai ser a C. Porque nasceu o elemento intruso. Abriu com vírgula, fechou. O erro da A é que ele colocou só a segunda. O erro da B é que ele colocou só a primeira. Então é isso que é comum na Fonserne. Outro exemplo, ó. A medida provisória sancionou... Desculpa, a presidente sancionou a medida provisória. Vamos ler a reescrita. A presidente sancionou a medida provisória. A presidente sancionou a medida provisória. A presidente sancionou a medida provisória. O que é que ele fez? Jogou o termo no meio. Ó. Em cerimônia no Palácio do Planalto. Em cerimônia no Palácio do Planalto. O que é que acontece? A escrita correta foi a C. Porque ele abriu com um elemento intruso e ele fechou com um elemento intruso. A, ele colocou só na primeira. Na B, ele colocou só na segunda. Beleza? Aí, voltando para a questão. Olha o que ele disse na C. A vírgula colocada após futuro poderia ser retirada sem prejuízo? Ele tem aqui o termo futuro, galera. Aí perceba só a sequência, ó. Não seria necessário um contingente tão grande. Então, no futuro é um termo intruso. Se eu jogo a primeira, eu tenho que jogar a segunda. Então, eu não posso tirar a vírgula após futuro. Ela não poderia ser retirada. Se eu retiro, a frase fica errada. Aí, olha o que ele diz na D. A vírgula colocada antes de principalmente. Aí a frase é, ó, esse ganho de produtividade se daria pela substituição do trabalho. Então, esse termo aí, principalmente, é termo intruso. Se eu abro com vírgula, sou obrigado a fechar. Então, ela não poderia ser retirada, galera.
Então a resposta aí dá 20, a alternativa de letra B.